Então, pandeiro, né? Pandeiro. Deixa eu falar sobre os toques do pandeiro e a pegada no pandeiro, né? Eu tenho esse pandeiro aqui, pandeiro de couro de animal, né? Não é couro sintético, é couro de animal mesmo, né? Bom também ver alguns detalhes com relação à afinação, né? Até acho que provavelmente os pandeiros sintéticos também, eles têm um certo tipo de elasticidade na pele, né? Então, deve-se observar que quando você for tocar o pandeiro, sempre esteja certo que da afinação do pandeiro, como que tá, né? Por exemplo, aqui, como o meu pandeiro tava no bag, ele tava guardado ali, eu tô numa região que é fria, esse couro ele tende a murchar, né? Ele murcha e ele fica solto, tá vendo? Tá bem grave, é bem grave. É bom sempre estar atento a esses detalhes, né? Que quando você for tocar, se estiver muito grave a afinação, não fica tão bom, né? O grave do pandeiro. E também se tiver muito alta afinação, não fica tão bom, né? Pro toque, tipo de dedilhado que você for fazer no pandeiro, né? De técnica que você for fazer. Se ele tiver grave, ele é bom. Se ele tiver muito agudo, ele vai deslizar demais, né? Vai estar muito rígido o couro, e aí ele desliza muito. Então é bom sempre estar afinando o pandeiro antes de tocar, na hora que pega e na hora que guarda também, né? Porque pode ter um outro problema, que é a questão de você guardar ele. Por exemplo, você afina aqui agora o pandeiro e aí fica muito quente o tempo, né? O tempo fica muito quente, o pandeiro ele vai tender a subir a afinação sozinho. Como ele desce sozinho, ele sobe também, né? E aí pode acontecer da pele rasgar. Se estiver muito apertado, aí o couro esquenta, fica muito rígido e aí arrebenta, né? Então é sempre bom ter esses cuidados com a afinação do pandeiro, né? Então, e um pouco de aperto que dá, o meu pandeiro ele é sensível, né? Mas geralmente o pouco de aperto que dá nos pandeiros, eles já trazem uma resposta na afinação bem rápida. Tá, aí sobre a pegada, né? A pegada do pandeiro. O pandeiro ele tem as platinelas, né? Tem as platinelas e tem a área que não tem a platinela, né? E geralmente você pega ali com a mão esquerda, né? E a pegada que se utiliza ali é semelhante a uma pegada de caixa, né? Da baqueta de caixa, que a gente pega dessa forma, não é? Aí aqui a mesma ideia, mão por baixo, como se estivesse pegando a baqueta de caixa, e o dedão vai por cima, aí tem o porquê, né, desse dedão ir por cima. Ele pode tanto ficar por cima da pele ou ficar meio de lado, né? Por cima aqui o dedão ou de lado, né? Isso vai ser com relação à técnica de abafamento do pandeiro, tá? Aí falando sobre o toque no pandeiro. Com a mão direita, a gente vai executar os nossos toques no pandeiro. As duas mãos, elas têm funções distintas no toque de pandeiro, né? No toque de pandeiro, para executar os ritmos.
Mas, falando primeiramente da mão direita, a gente tem três toques básicos, né, com a mão direita. O primeiro toque básico que a gente tem é o grave com o polegar, né? O grave com o polegar. Esse som aberto, né? Som aberto, grave. A gente não bate no meio do pandeiro, não bate na ponta, mas bate entre o meio caminho, entre os dois, né? Pra ter um som bem redondo, né? Bem mellow, né? Bem mellow. Eu esqueci a palavra em português, mas depois pesquisa aí, mellow, né? M-E-L-L-O-W. A gente tem uma palavra em inglês para isso, para esse som, né? Ou a gente pode identificar também esse som como um soft, né? Um som soft, né? Suave, um som suave, né? Não é um som tão agudo, né? Que a gente pega só os harmônicos do pandeiro. Não é um som chapado, fechado, né? Mas um som aberto, suave, né? Do grave do pandeiro. Então o primeiro toque é esse, o grave, com o dedão. E com o dedão, para fazer esse toque, não é só com a ponta do dedo, a gente utiliza esse peito aqui da mão, né? Esse peito da mão ali, a gente utiliza ele também para dar um som bem cheio, né? Um som bem cheio. Tá vendo como que eu bato? Eu não bato só com a ponta do dedão, né? É o dedão e a base do dedão também, tá certo? Aí o segundo toque que a gente tem é ponta de dedo, e é um som que não explora o som da pele do instrumento. A gente toca praticamente no aro, né? Tem um aro, o aro vai junto com a pele aqui, essa parte que vai o aro e a pele, e a gente toca essa ponta ali, né? Nessa região. Então, dedão e ponta de dedo. E o terceiro toque que a gente tem com a mão direita, que é a base. Eu utilizo essa parte aqui, os calcanhares da mão, né? Calcanhares da mão. A base. Então são esses três toques básicos: dedão, ponta, né? Lembrando que utiliza bem na borda do pandeiro mesmo, e a base. Base também vai pegar na borda, né? Vai pegar na borda, tá? Tá certo? São esses três toques básicos para mão direita. E tá, aí falando dentro desses três toques básicos, por exemplo, a gente pode fazer o ritmo base do pandeiro, que seria o samba, né? A gente vai utilizar um grave, polegar, uma ponta, base com calcanhar, né? E ponta de novo. São um ritmo de 4 toques, né? 1, 2, 3, 4, tá certo? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esse seria o samba. Aí tem um outro elemento aqui dentro da técnica desse ritmo que eu vou explicar agorinha, mas ele basicamente é isso, né? 4 toques com a mão direita. Lembrando de novo, então, dedão, grave, ponta, base, ponta de novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tá certo? Beleza. Aí, com esses 3 movimentos que a gente utiliza aqui, esses 3 movimentos que eu expliquei, dá para fazer uma diversidade grande de ritmos no pandeiro. A
Agora, falando da mão esquerda, né? A gente sabe que a mão esquerda é utilizada para segurar aqui no pandeiro, né? Segurar, firmar o pandeiro, né? Para dar para firmar a posição do pandeiro, a nossa posição, né? Bem, além de firmar essa posição, a mão esquerda tem outras duas funções básicas. E seria o que? O abafamento da pele, e a movimentação das platinelas do pandeiro. As platinelas são esses jingles aqui, né? Parecem uns pratos pequenininhos, né? Então, a movimentação desses jingles, tá? Então, o abafamento ele pode ser feito de duas formas, de duas maneiras. Pode-se fazer o abafamento com o dedão, né? Em cima da pele do pandeiro. Você fricciona o dedão, faz esse movimento com o dedão, ou aperta, né? Fricciona ou aperta com o dedão para abafar a pele do pandeiro. Então, quando você tiver o grave com a mão direita, né, com o polegar da mão direita, você apertando com o dedão, você consegue abafar esse grave. E além de abafar, você vai conseguir subir a tonalidade da pele, né? Vai subir o tom da pele. Tá vendo que eu tô movimentando aqui o dedo esquerdo, né? Ó, em cima da pele, apertado e sem apertar, ó lá. Tá vendo? Pronto. Eu prefiro fazer esse abafamento da segunda forma, né? Que é com o dedo do meio, com esse dedo, o dedo do meio, né? A gente vai abafar embaixo da pele e não em cima, com o dedão, né? Eu gosto de fazer eu gosto de utilizar esse artifício porque ele cansa menos que utilizando o dedão, que é o pandeiro, dependendo do tipo de pandeiro. Esse meu pandeiro ele é um pouco pesado, mas dependendo do tipo de pandeiro, vai exigir muita movimentação aqui da mão esquerda, e vai exigir que você tenha muita força na mão esquerda. E aí essa movimentação com o dedo, aqui com o dedão, pode dificultar essa movimentação, né? E aí pode cansar o seu braço mais rápido, tá? Então, eu prefiro utilizar o abafamento com o dedo do meio, embaixo, tá? Embaixo. Então, dá pra ver ali como que eu faço, né? Eu só pressiono ali com o dedo, encosto o dedo, né? Na pele embaixo, e ele automaticamente muda a sonoridade do grave, né? Para um grave abafado. Na verdade, um agudo abafado, né? Tá certo? Então eu utilizo o dedo do meio ali, tá? Essas são as duas técnicas de abafamento. A segunda função da sua mão esquerda, ela está solenemente ligada à movimentação das platinelas, né? E enquanto você estiver tocando, além de movimentar aqui com a mão direita, você tem que movimentar a mão esquerda também para ter uma boa sonoridade das platinelas, né? Você vai estar tocando as platinelas também. Além de estar tocando a pele, você está tocando as platinelas, né? A mesma coisa se fosse num pandeiro meia-lua, né? Você faz aquela movimentação, né? Tá certo? Só que aqui a gente vai movimentar de uma forma diferente. A gente movimenta para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, tá certo? A gente quer esse som, essa movimentação, tá bom? Um outro detalhe sobre o posicionamento do pandeiro é que
O nosso pandeiro com a mão esquerda, ele nunca vai estar chapado assim, ó, horizontal. E ele também nunca vai estar na vertical. Ele vai estar num ângulo de 45 graus, né? 45 graus. 45 graus, né? Na mediana, né? Ele vai estar na mediana, eu esqueci como que fala. Ixi, meu Deus. Entre a horizontal, entre a horizontal e a vertical, tá bom? Entre a horizontal e a vertical, mediano, tá certo? E aí a gente vai utilizar da movimentação ali também, né? Com a mão esquerda. Nessa posição, aí a gente utiliza a movimentação. Então, tudo isso junto seria assim, né? O ritmo base do pandeiro, utilizando os três toques básicos na mão direita e fazendo abafamento com a mão esquerda e movimentando as platinelas com a mão esquerda, ficaria assim. Sem a movimentação da mão esquerda. Viu que mudou o som, né? Sem platinelas. Agora com a movimentação da mão esquerda. É outro som, pandeiro, né? Eu tô abafando ali embaixo. Com o dedo do meio. E a mão direita fazendo os 3 toques. Grave com o dedão, ponta, base e repete a ponta. Esse seria o samba e a técnica base do pandeiro, tá? Técnica base do pandeiro. Aí a gente tem outros toques, né? Que podem ser explorados no pandeiro, outras técnicas, né? Pode ser explorado no pandeiro. Por exemplo, no próprio samba, a gente pode ter um som mais agudo, que a gente utiliza chamado de tapa. Ou em inglês slap. É um tipo de toque que também é utilizado nas congas, né? Nas congas, aqueles tambores cubanos, né? Tambores latinos, né? Que é aquele... Parece um atabaque, né? No Brasil, parece um atabaque. Né, na capoeira, só que é da família do atabaque, só que chamado conga, tem uma afinação diferente, né? Afinação diferente do atabaque. Então, falando sobre esse toque, o tapa, né? Como que ele acontece? O tapa, ele é basicamente você bater com a mão, tocar com a mão no meio do pandeiro. E aí a gente vai ter esse som mais agudo. Esse seria o 4º tipo de toque com a mão direita. Tá certo? Então o tapa a gente pode utilizar dentro do samba. Utilizando ali, né? E aí quando eu faço o tapa também, eu tô abafando ao mesmo tempo. Tá certo? Eu tô abafando ao mesmo tempo. Outro ritmo que utiliza o tapa, né? Um funk, né? Não um funk brasileiro, né? O funk brasileiro também a gente utiliza o tapa, né? Também utiliza o tapa, né? Tapa e grave, né? Mas o funk americano a gente utiliza aquele tapa ali um pouco mais complexo, que utiliza todos os toques que eu tinha falado anteriormente, mais o tapa, né? Então é isso, né? Basicamente é isso aí. Aí tem outras técnicas do pandeiro, um pouco mais avançadas, né? Que a gente pode trabalhar, mas basicamente é isso aí no pandeiro, tá certo? Então é isso. Valeu, até mais.